Bom dia, tudo bem, irmãos? Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Graça. E nós não poderíamos começar essa Escola Bíblica Dominical de uma forma diferente. Vamos começar orando, e eu queria convidar o nosso irmão Marquinhos, que pudesse estar nos elevando a Deus em oração. Senhor Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco dia após dia, porque sabemos que as Tuas misericórdias se renovam, ó Pai, e que o Senhor constantemente nos perdoa de nossos pecados, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos suprido, tem nos dado o pão de cada dia, tanto físico quanto espiritual, e que o Senhor tem fortificado a Tua igreja em amor, mesmo neste momento em que estamos distantes fisicamente, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, ó Pai, faz o Teu amor crescer e se renovar cada vez mais em nossos corações. Que nesse dia possamos, ó Pai, nessa escola bíblica dominical, aprender um pouco mais da Tua palavra e que possamos guardar os Teus ensinamentos em nossos corações, ó Pai. Te louvamos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos, os que puderem, a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10, eu vou estar lendo do verso de número 17 até o 25. Então, Marcos, capítulo 10. Lá fala da história de um jovem rico, uma história bastante conhecida já dos irmãos, mas eu vou estar lendo. A palavra de Deus diz o seguinte: o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus, insistindo, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nós vemos ali, não é só a questão das riquezas, mas aonde aquele jovem estava depositando a sua fé e a sua confiança. E aqui diz que eu faço uma pequena pergunta: se minhas virtudes forem maiores do que meus pecados, poderei alcançar a salvação? Essa é a esperança de muitas pessoas. Quando eu chegar diante de Deus, pensam elas, acredito que a balança vai pesar do lado positivo e eu conseguirei a salvação. Mas isso não é verdade. Nesse texto, encontramos a história do jovem rico. Ele era uma pessoa de muitas virtudes que procurava guardar os mandamentos, mas seu coração não pertencia a Deus. A verdade é que as riquezas ocupavam o primeiro lugar. Ele não estava disposto a renunciá-las por amor a Deus. O convite de Deus exige que nos entreguemos inteiramente a Ele, sem reservas. A salvação é de graça pela fé em Cristo, mas quando recebo a Cristo em minha vida, devo torná-lo meu Senhor absoluto. Então esse deve ser o nosso Senhor, o Senhor absoluto das nossas vidas. Aquele jovem, ele estava como o seu Senhor as suas riquezas, tanto que quando ele foi ali perguntado por Jesus para ele vender as suas posses, ele se entristeceu, porque o seu coração estava depositado nas riquezas. Então, o que nós vamos aprender com essa história? Que nós dependemos
e devemos depositar a nossa fé não nas riquezas, não nas coisas materiais, mas em Cristo, onde há salvação. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe nessa manhã. Amém? Então, vamos continuar nessa escola bíblica dominical, adorando o nosso Deus agora com cânticos. E é exatamente isso que nós vamos cantar. Pedir ao Senhor que abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos vê-lo como ele realmente é, e não as riquezas deste mundo, mas as riquezas celestiais. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando em meio à luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em meio à luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Amém. Queremos te ver, Senhor, e queremos te exaltar, porque o Senhor é exaltado sobre toda a terra e sobre os céus. Tu és o Senhor. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Isso, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
assentado nos céus. E esse jovem rico que acabamos de ler nesse texto, ele queria saber qual que era a coisa principal que ele tinha que procurar, né? E nós temos a chave, nós temos a resposta. A resposta está na Bíblia, porque ela diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e é isso que nós vamos cantar também. Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus bondoso, Deus gracioso, Deus supremo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas ricas misericórdias sobre nós. E pedimos também perdão, Senhor. Pedimos perdão porque tantas vezes nos comportamos como esse jovem. Sabemos, ó Deus, a tua palavra, conhecemos a tua palavra, conhecemos a tua lei, sabemos todos os mandamentos, ó Deus, mas não queremos abdicar da nossa própria vida. Não queremos abdicar dos tesouros deste mundo. Não queremos, ó Deus, ceder para os tesouros deste mundo, para que possamos em ti conquistar a herança eterna. Conquistar, ó Deus, o galardão eterno que vem do Senhor. Estar junto com o Senhor, ó Deus, no dia que o Senhor nos buscar. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ajude. Abra também os nossos olhos, abra os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar a face do Senhor e ver o Senhor como realmente o Senhor é. Como Deus gracioso, Deus bondoso, Deus misericordioso, que nos acolhe, ó Deus, debaixo de tuas asas. Ó Deus, nós podemos e devemos nos sentir seguros. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Passamos então a palavra para o mensageiro dessa manhã. Olá, bom dia. Que alegria poder adentrar a sua casa e juntos podermos mais uma vez meditar na palavra de Deus e sermos enriquecidos e moldados pelo poder dessa palavra. Como que aqueles que estão ao seu redor irão lembrar de você quando lá no futuro conversarem sobre esse período de pandemia? Você será lembrado como uma pessoa que simplesmente assistiu e consumiu, foi um consumidor, ou você será lembrado como um discípulo de Jesus? Essa pergunta ela é muito relevante e importante. E o cerne dessa pergunta está relacionado à cosmovisão. A cosmovisão, na verdade, tem no seu centro a resposta que nós damos, de forma consciente ou inconsciente,
Há perguntas como tudo começou, qual o sentido da vida, o que é a vida. Nós precisamos ter essas respostas porque as nossas respostas estão diretamente relacionadas com aquilo que nós pensamos, nosso entendimento e a nossa forma de enfrentar o mundo. E isso é importante nós conversarmos porque, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm respondido a esse momento de crise, a esse momento de dificuldade, da mesma forma que muitos dos seus amigos que não são cristãos, revelando, em outras palavras, qual é a sua verdadeira cosmovisão. E muitas vezes é uma cosmovisão pagã ou minimamente secular. Isso não é saudável para o povo de Deus, não é saudável para a sua igreja. Por quê? Porque nós fomos visitados pelo Deus Criador. Isso, Ele esteve nessa terra, disse palavras únicas e especiais, realizou atos únicos e incomparáveis. Ele morreu numa cruz na pessoa de Cristo Jesus e Ele ressuscitou. E é justamente essas palavras, esses atos que devem nos nortear, que devem nos orientar a respondermos a todos os momentos da nossa história, em especial esse momento de pandemia que nós temos vivido. Deixe-me, a partir de agora, olhando na palavra de Deus, deixando os nossos achismos e nos concentrando no poder da palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. Pegue a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 1. Nós temos, na verdade, estudado muito sobre Filipenses, nos últimos meses. O apóstolo Paulo tem trazido mensagens muito especiais aos nossos corações. Então, quero ver, através da vida do apóstolo Paulo, como foi que a cosmovisão cristã o conduziu para que ele pudesse reagir às circunstâncias que o envolviam. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que essa meditação será especial no teu coração. Irá impactar, irá moldar e conduzir os nossos pés para caminhos que agradam o coração do nosso Deus. Paulo, naquele contexto, deixa eu desenhar um pouco do panorama, um quadro daquele cenário. O apóstolo Paulo ele estava preso. Tente se colocar na situação dele. Ser preso já não é uma coisa muito boa. Ele estava sendo acusado injustamente. Você ser preso por algo que você não cometeu de errado, ser acusado injustamente. Ele também estava sendo alvo de um fogo amigo, traição. Isso mesmo, aquelas igrejas que ele tinha iniciado. Alguns dos líderes se levantaram com heresias e contra o próprio apóstolo. Imagine você, que iniciou um trabalho, vendo tudo isso acontecer. Para piorar um pouco a situação, o cenário, o apóstolo Paulo também ele estava totalmente dependente de ajuda financeira. Eu sei que muitas vezes eu e você, por causa da arrogância do nosso coração, nem gostamos muito de saber que somos dependentes de outro. Ali ele estava totalmente dependente, porque o governo daquela época, para o prisioneiro, não dava alimentação, não fazia o sustento. Então o apóstolo precisava sustento de alguma forma. A igreja de Filipos estava auxiliando naquele momento. Além disso, enquanto preso, ele estava aguardando a definição do seu futuro. Ele estava aguardando uma sentença, e uma sentença de morte. Se o apóstolo Paulo, ou nós, fôssemos olhar para todo esse panorama, simplesmente com uma cosmovisão secular, o desespero bateria a nossa porta. É isso que tem acontecido muitas vezes com aqueles que estão lá fora, e infelizmente com aqueles também que nós chamamos de irmãos e que se declaram cristãos. Mas o que Paulo conseguiu enxergar? Qual foi a perspectiva dele? Será que ele só viu catástrofe e problemas e desastres? Acompanhe comigo em Filipenses capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13, serão os versículos que nós vamos trabalhar nessa manhã, e depois também no finalzinho do capítulo 4, mas em especial agora, o versículo 12 ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Agora Filipenses capítulo 4, lá na frente, versículo 20 e versículo 21. Ele disse: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eu quero ver contigo, de forma muito especial, de forma rápida, a estrutura do pensamento de Paulo.
o que a cosmovisão cristã causou no coração e impulsionou-o a enxergar o mundo e as circunstâncias que o envolviam. Ele estava preso injustamente, sendo acusado, fogo amigo, esperando uma sentença de morte. Só que olha como ele reage devido ao Evangelho. Ele inicia da seguinte maneira: quero que vocês saibam. É muito interessante essa expressão, porque o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever essa carta, e essa carta não foi direcionada unicamente para a igreja daquele momento da história. Essa carta foi direcionada para nós também, aqui em 2020, em todo esse contexto. E ele diz: quero que vocês saibam. Isso demonstra uma necessidade que irmãos e irmãs de todos os tempos tenham em suas mentes essa perspectiva da cosmovisão cristã. E ele diz: eu quero que vocês saibam disso. O que ele quer que nós venhamos saber? Ele continua: que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu ao apóstolo Paulo? Preso, acusado injustamente, fogo amigo, aguardando a sua sentença, tudo isso poderia ser encarado como coisas negativas. Mas ele diz algo muito especial: ao contrário, revela que tipo de óculos, que tipo de cosmovisão o apóstolo Paulo está usando. Ele não está usando o óculos de um homem sem consciência da existência de um Deus que rege toda a história. Com certeza que não. Ele sabe que tem um Deus criador, um Deus soberano, que controla tudo que existe, que nenhuma folha cai sem sua permissão. E ele continua dizendo: tudo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Tem servido para o progresso do Evangelho. Preste bastante atenção. A cosmovisão de Paulo faz com que ele, no seu momento da história, na sua vida pessoal, nada, absolutamente nada, seja mais importante do que o progresso do Evangelho. Para o discípulo de Jesus, o progresso do Evangelho é imensamente mais importante que a sua caminhada profissional. Para o discípulo de Jesus, o progresso do Evangelho é imensamente mais importante que o seu reconhecimento, o reconhecimento dos pais. É mais importante que o sucesso da sua empresa. É mais importante que o complemento dos seus estudos. Você enxerga à sua volta o mundo nessa mesma perspectiva? Tudo isso, por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele olha o mundo, ou deveria olhar o mundo, não na mesma perspectiva daqueles que não são cristãos. E muitas vezes nós encaramos toda a nossa realidade, tudo que está à nossa volta, de maneira semelhante àqueles nossos amigos que não nasceram de novo. Isso está errado. Isso simplesmente revela que cosmovisão nós temos. Eu quero que você pense comigo, eu quero tentar detalhar um pouco mais a fundo o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. E trazer uma relação com esse contexto que nós vivemos com o início dessa pandemia. Nós estamos vivendo a história. E de repente nessa história acontece uma pandemia, o Covid-19. E essa alteração na história traz suas consequências. Traz mortes, e são muitas mortes. Traz uma crise econômica. Traz uma desestabilização política. Traz um futuro incerto, incerteza, ansiedade, medo nos nossos corações. A grande a grande percepção que se torna real quando eu e você nos deparamos com tudo isso, sendo cristão ou não, existe algo de errado no mundo. Qualquer pessoa, ao olhar para todo esse cenário que nós estamos vivendo, vai chegar nessa consciência: existe algo de errado no mundo. Outras pessoas em outros momentos da história também chegaram até essa consciência. Aqueles que viveram o período da peste negra, eles também chegaram a essa conclusão, que existe algo errado no mundo. Aqueles que viram aquelas bombas sendo jogadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, aqueles que vivenciaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles também chegaram à conclusão que existe algo errado no mundo. Aqueles que sofreram com tsunamis, com o furacão Katrina, com o ataque daqueles aviões nas Torres Gêmeas, todos que olham para situações como essa chegam à conclusão: existe algo de errado no mundo. Só que aqueles que são movidos pelo Evangelho, pela cosmovisão de Cristo, eles sabem que tudo isso que existe de errado no mundo teve início lá atrás, na queda, na ruptura com o Deus Criador. Nós sabemos,
Outros ficam conjecturando o porquê disso, procurando colocar a culpa em alguém, no governo, numa pessoa, num sistema, num momento. Mas nós sabemos onde começa o problema. Lá atrás, na queda, nessa ruptura. A grande pergunta é: como resolver esse problema? Se nós sabemos que existe um problema, como resolver esse problema? Eu diria que o Covid-19 veio para checar as nossas motivações e a base da nossa fé. Porque a resposta que você vai dar a essa pergunta, como resolver esse problema, do problema que existe no mundo, a sua resposta vai dizer o seu tipo de cosmovisão. Alguns, infelizmente, que se dizem cristãos, afirmam que a resposta para os problemas, ou pelo menos eles depositam toda a sua esperança, todas as suas fichas, eles depositam em um tipo de ideologia. Isso não é bom, isso não é saudável. Eu não quero que você fique zangado, bravo comigo, mas alguns anos atrás, na história recente do nosso país, nós tivemos a oportunidade de presenciar pessoas que de maneira cega começaram a seguir um líder político, onde esse líder não era totalmente inquestionável, e essas pessoas começaram a desfazer amizades por causa dessa ideologia. Amizades antigas, construídas durante muitos anos, começaram a ser desfeitas, porque pessoas passaram a defender de forma cega uma ideologia de esquerda. Mas eu preciso dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo a mesma coisa, ou estamos presenciando a mesma coisa acontecer por aqueles que defendem cegamente uma ideologia de direita. E eu preciso ser honesto com você. Sua ideologia, seja ela de direita, ou seja ela de esquerda, tendo pontos positivos ou negativos, mais para um lado, mais para o outro, eu preciso ser sincero, a sua ideologia, sendo de direita ou de esquerda, ela não vai redimir o universo e o mundo. A sua ideologia não vai fazer nova todas as coisas. Não é aí que nós devemos depositar a nossa esperança. Mas alguns diferentes, de forma diferente, acabam depositando toda a sua esperança na ciência. Isso, no positivismo, no humanismo, no existencialismo, tem abraçado isso, pensando que a ciência irá responder e acabar com os problemas da humanidade. Basta uma questão de tempo. Bem, ao colocar ciência aqui, eu não estou dizendo que não devemos observar os padrões, as orientações que são dadas pela ciência em relação ao Covid-19. Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que nós não precisamos negar a ciência, mas não é ela que vai redimir a nossa história nessa terra e nem no porvir. E nem a religião. Eu coloquei a religião aqui porque, para ninguém que é atrelado à ideologia ou é atrelado à ciência, para não ficar bravo comigo, eu preciso dizer que nem a religião pode levar-nos a um novo mundo. A religião não pode melhorar o nosso mundo. Basta olharmos um pouco na história recente e antiga da humanidade e nós vamos ver inúmeras vezes como a religião contribuiu para muitas mortes e desastres no meio dos relacionamentos humanos. Então, qual que é a resposta? Se não está na ideologia, não está na ciência, não está na religião, qual que é a grande resposta para essa pergunta? Quem irá solucionar? Eu vou responder para dois grupos de pessoas. Primeiro, para aqueles que nunca ouviram. A resposta é Jesus. Sim, o Deus Criador que entrou na nossa história e nos levou para a sua história. Só Jesus pode mudar todo esse panorama e nos dar esperança. Essa é uma resposta para aqueles que nunca ouviram. Mas talvez você é do grupo que esteja pensando assim: presbítero Weber, eu já sei que é Jesus a única esperança, isso não é algo novo para mim. Bem, a questão não é ser algo novo, a questão é se você já colocou isso no seu coração. A questão é se isso tem transformado a sua maneira de ver e encarar o mundo. A questão é se essa informação ela tem transformado a sua maneira de reagir num momento como esse de pandemia. Nosso papel como profeta de Deus não é trazer algo novo. Os profetas no Velho Testamento, eles simplesmente relembravam as leis que tinham sido dadas por Deus e que o povo via esquecendo. Então é isso que nós tentamos fazer, trazer essa memória.
A nossa responsabilidade é lembrar a você o que significa ser um discípulo de Jesus. E eu preciso ser sincero também aqui. Ser discípulo de Jesus não significa simplesmente frequentar uma comunidade cristã aos domingos. Ser discípulo de Jesus não significa simplesmente cantar e se arrepiar durante um momento de música. Ser discípulo de Jesus não significa simplesmente você ouvir uma mensagem que te empolgue, tire algumas risadas e no final te arranque algumas lágrimas. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente passar a semana usando expressões como aleluia, glória a Deus, amém, a paz do Senhor, shalom, shekinah. Chega disso, chega disso. Ser discípulo de Jesus significa olhar para a história e perceber que o Deus Criador esteve entre nós, nos visitou na pessoa de Cristo Jesus. Então tudo ao nosso redor passa a ser relativo, e o único absoluto é o que Cristo fez, é o que Cristo disse, e seguimos aquilo que Ele nos orientou. Jesus nos deu uma missão, deu uma missão para mim, deu uma missão para você, como pai, como mãe, como filhos, como profissionais liberais, como empregadores, como empregados. E essa missão é para ser vivida em todo o contexto da história, inclusive nesse momento, diante das mortes, diante dessa desestabilização política, diante desse futuro incerto. É aqui e agora que é para vivermos essa missão que Deus nos deu. É necessário, nesse contexto, que eu e você somos chamados para viver. É nesse cenário que eu e você somos chamados para fazer opções, para fazermos escolhas. É nesse cenário que somos chamados para viver os valores do reino, para chamarmos nossos amigos a conhecer esse novo reino que já é real, que já é presente. Os discípulos de Jesus, quando eles encaram a sua missão, eles causam impacto. Lembra da pandemia e os impactos que ela tem causado? Eu comentei no início da nossa conversa. Pois bem, os discípulos de Jesus, enquanto a pandemia causa mortes, os discípulos de Jesus, eles promovem vidas. Enquanto a pandemia promove crise econômica, os discípulos promovem a generosidade. Discípulos de Jesus, enquanto a pandemia promove essa desestabilização política, discípulos de Jesus promovem justiça, promovem paz. Enquanto a pandemia promove ansiedade e uma incerteza quanto ao futuro, os discípulos de Jesus, eles promovem esperança. Enquanto você tem uma pandemia, os discípulos de Jesus, eles promovem, são bênção, devem ser bênção. Quero mostrar com essa reflexão que o Covid-19 está fazendo uma grande divisão no que nós chamamos de história da igreja. Uma grande divisão. O Covid-19 tem deixado muito claro que muitas pessoas que se declaram cristãos, discípulos de Jesus, na verdade eles são consumidores. São consumidores de igreja, são consumidores de pastores, são só consumidores de pregação, consumidores de bandas, de música. Mas por outro lado, o Covid-19 também é uma oportunidade para reavaliar a sua fé. O Covid-19 é uma oportunidade para efetivar, se tornar um discípulo de Jesus e abençoar a vida de outras pessoas. Nós precisamos ter esse tipo de reflexão. Caminhando para o final, eu gostaria de deixar algumas reflexões importantes e algumas ações, hábitos saudáveis que nós podemos desenvolver como discípulos de Jesus, para não sermos tão passivos num momento como esse. O primeiro, nada de novo, oração. Ore pelo Brasil, ore pelo mundo todos os dias, ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas que estão próximas de você, que não conhecem da graça, que não conhecem essa esperança ainda. Isso é muito saudável, isso é necessário. Uma segunda orientação, escute e demonstre interesse por essas pessoas. Nós conversamos isso em outras meditações alguns domingos atrás. Escute as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as suas necessidades? Saia da passividade, seja proativo pelo Evangelho. É isso que essa mensagem do apóstolo Paulo tem trazido aos nossos corações nessa manhã. Essa pandemia não pode ser um gap, um espaço, um intervalo. Nós estamos em missão. Parece que muitos estão assistindo a pandemia acontecer numa tela de um Smart TV, simplesmente acompanhando e assistindo como se fosse um filme. Não, tem pessoas passando por necessidade. Por isso, uma terceira orientação é sirva.
Sirva quem tem passado por necessidade. Eu e você, nós sabemos que quem mais sofre nesse momento são aqueles que têm poucos recursos financeiros. E se você tem um pouco mais, você tem condições de trabalhar em casa, você não perdeu o emprego, está fazendo um home office, está fazendo um trabalho remoto, é uma excelente oportunidade de você abençoar a vida de tantos outros, em relação que não tem como você tem, e você mostrar que os seus privilégios que você possui não os distingue, e você tem um amor prático que você pode demonstrar para eles. Por isso, sirva. Precisamos deixar essa passividade. Como eu disse, parece que nós estamos assistindo essa pandemia, vendo o número de mortes acontecer e aumentar cada vez mais. Estamos vendo crescer o número daqueles que não têm o básico para sobreviver, mas como discípulos de Jesus, eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos assumir a nossa responsabilidade de abençoar vidas. Nós somos deixados nessa terra para isso, sermos canal de bênção. Isso inclui, entre muitas coisas, compartilhar recursos financeiros com aqueles que não possuem. Eu não sei como isso chega ao seu coração, mas por último, há uma última orientação que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo: compartilhe a sua fé num momento como esse. Compartilhe a sua fé. Esse é um momento de uma oportunidade imensa que nós temos deixado passar. Parece que isso tem acontecido. Às vezes nós recebemos no WhatsApp da nossa igreja peças de comunicação bem intencionais, nós recebemos vídeos devocionais, nós recebemos lives, nós recebemos pregações no YouTube, mas me parece que as pessoas recebem isso como se fosse a ponta final e acabasse ali neles. Compartilhe isso, aproveite a oportunidade de ser um canal de bênção, de auxiliar, de ajudar pessoas que estão próximas a você, que podem ser enriquecidas e ter suas cosmovisões modificadas pelo poder do Evangelho. Eu lembro do apóstolo Paulo e como ele aproveitou as oportunidades. Ele tinha um cenário difícil, talvez mais difícil que o nosso. Eu quero que você observe comigo, lá no finalzinho do versículo 12, o resultado desse envolvimento da cosmovisão que ele tinha no Evangelho. O versículo 13 diz o seguinte: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Você percebe o que está acontecendo aqui? A prisão levou Paulo a lugares que ele jamais teria acesso se ele não tivesse preso. Ele teve contato com a guarda pretoriana. Alguns guardas ficaram praticamente 24 horas vigiando. E sabe o que ele fez? Será que ele ficou reclamando? Será que ele ficou culpando o sistema? Será que ele ficou chorando porque o pastor dele não ligou? Será que ele ficou reclamando porque ouviu uma coisa que não gostou? Será que ele ficou se vitimizando? Qual foi a reação do apóstolo Paulo? Ele compartilhou a sua fé. Durante o momento de crise, ele percebeu a oportunidade, e a maior oportunidade para o discípulo de Jesus é compartilhar a fé. Por último, eu gostaria que você olhasse o versículo 21 do capítulo 4 de Filipenses. Ele diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Momentos de crise nos levam a oportunidades que antes nós não tínhamos. A pergunta para ficarmos meditando é: você tem aproveitado essas oportunidades nesse período de pandemia? Como você será lembrado? Você deixará um legado de ter sido um oportunista ou simplesmente uma pessoa passiva? Ou a sua cosmovisão irá te mover e fazer com que você se mova em direção ao outro e seja proativo, e você será lembrado como um discípulo de Jesus? Nós precisamos refletir sobre isso. Peço que você feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento, encerrando esse momento tão especial. Vamos orar. Pai, graças te damos por esta manhã, por esse dia tão especial, pela tua palavra que podemos estudar, meditar e receber do Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Nós clamamos que ele conduza os nossos corações, nossas mentes ao entendimento real e necessário e verdadeiro da tua palavra, para que essa palavra possa não simplesmente nos incomodar e ser uma informação, mas que ela possa moldar a nossa forma de ver o mundo.
Nós queremos enxergar na perspectiva da fé, da mesma maneira que Paulo enxergou, porque ele foi moldado, motivado pelo Evangelho de Cristo, e assim nós desejamos também sobre a nossa história, que a tua igreja no Brasil e no mundo, possa ser preenchida, inundada pelo poder do teu Santo Espírito e pela percepção dessa cosmovisão, que vem diretamente do alto sublime trono do Senhor, que nos leva a agir de maneira correta em relação à sociedade. Nós carecemos da tua orientação. Guia os nossos passos, guia os nossos pés, para que possamos sempre glorificar o Senhor. Obrigado mais uma vez por esse dia e pela tua igreja que aqui se encontra. Nós oramos no nome santo de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Muito bom poder estar aqui com você. Se tem sido bom para você, compartilhe com os teus amigos, com familiares, e que Deus nos abençoe sempre. Amém.